Então, pessoal, na aula passada a gente deu a parte teórica de convolução, certo? E agora a gente vai fazer alguns exemplos de convolução, tá? Então, vou pegar um exemplo qualquer, né? Então, vamos supor que num sistema, vamos botar aqui, né? Então, seja, exemplo 1, seja um sistema com resposta ao impulso dada por, vamos lá, vamos pegar um sistema bem simples aqui, cuja resposta ao impulso dada por isso aqui que eu vou desenhar, tá? Zero, 1, 2, 1. Se a resposta ao impulso é um H de T. Certo? Determine a saída do sistema. Para uma entrada x de t igual 2 vezes u de t menos 1 menos u de t. Já fiz aqui de propósito para a gente também treinar outras formas de trabalhar com os sinais, certo? Então, o que ele quer é o seguinte, ó. Eu sei que a minha saída do sistema vai ser isso aqui, ó. Y de t vai ser o quê? Vai ser x de t convoluindo com h de t. Tá? Isso que a gente sabe que é um sistema, esse aqui é sistema linear, né? Linear e invariante no tempo. Tá, ok? O pessoal chama isso aqui de linear e invariante no tempo de LIT. Linear e invariante no tempo. Tá, a gente já sabe que a saída, né, o y de t, vai ser justamente a convolução da entrada, x de t, com h de t. Ou o contrário, você pode convoluir o h de t com x de t. Quem é essa? O que é isso? O que é a convolução? A gente sabe que é isso aqui, ó. Vou escrever. É a integral de menos infinito até mais infinito, né? De quem? De x de tal, h de t menos tal, de tal. Mas você também pode escrever o quê? Já que tanto faz você escrever x de t, h de t, como h de t, x de t, você pode escrever assim, ó. Integral de menos infinito até mais infinito de quem? De h de tal, x de t menos tal, de tal. Tá? Eu poderia tentar fazer isso aqui analiticamente. Como assim? Poderia tentar chegar nesse problema e, por exemplo, quem é esse cara aqui? Ó? Ele não escreveu assim. Mas esse cara aqui a gente poderia ter escrito assim, ó. U de t menos 2 menos... Desculpa, eu errei aqui, tá? É u de t menos u de t menos 2. Deixa eu apagar. Como aqui também eu errei. É u de t menos u de t menos 2. E aqui também não é isso aqui. É o contrário. É esquerda menos direita. Tá? Aqui é 2 vezes u de t menos u de t menos 1. Tá? Eu poderia tentar usar essas funções aqui, colocaria ali dentro da minha integral e
tentaria resolver. Isso ia dar um trabalho absurdo, vocês não iam conseguir, analiticamente, digamos assim, fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, esse tipo de exercício é para fazer a convolução gráfica. Né? Então, é o que a gente vai fazer agora. Primeira coisa, eu vou desenhar. Quem eu vou utilizar aqui, né, como a forma de onda? O que a gente sabe aqui? A gente vai fazer o quê? A gente vai inverter uma forma de onda e vai deslizar ela no tempo todo para poder fazer a convolução. Tá? Nesse caso aqui, galera, eu posso inverter qualquer um dos dois. Os dois sinais são muito simples. O primeiro eu desenhei, o segundo eu não desenhei de propósito, né? Por quê? Para a gente ir acostumando. Às vezes não vai estar desenhado. Você tem que desenhar. Tá? Então, quem é, por exemplo, o segundo sinal x de t? Deixa eu pegar aqui e colocar aqui. Ó. Quem é o x de t? O x de t é 2 vezes o de t menos o de t menos 1. Como é que a gente desenha o u de t menos o u de t menos 1? Ó. Aqui é t. O u de t é isso aqui, ó. Né? 0 e 1. Certo? Se eu quiser o u de t menos 1, é um cara que começa aqui, ó. Uma unidade à direita do u de t. Quando eu fizer a diferença entre o u de t e o u de t menos 1, essa parte aqui, ó, vai sumir. Então vai ficar só esse pulso retangular aqui. Certo? Como é 2 vezes ele, eu já vou desenhar aqui, então, o meu x de t. Tá? Já vou desenhar ele pronto aqui. Ó. Vou desenhar o meu x de t aqui. Então, vamos lá. Ele vai de 0 até 1. Tá? E qual é a altura dele? A altura dele é 2. Esse é o meu x de t. O que eu quero fazer é a convolução desse sinal com o sinal h de t. E foi desenhado ali no problema. Na verdade, bem simples esse aqui, porque são sinais bem simples, tá? A gente começa fácil, depois vai complicando, tá? Então, vamos lá. Notem que o x de t e o h de t, eles são parecidos, né? Um está em pé, o outro está deitado. Concordam? Né? Então, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2 e a altura é 1. Certo? Ok, eu quero fazer a convolução desses dois sinais. Qual que eu vou deixar parado, qual que eu vou inverter? Aqui são muito parecidos. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar parado o x de t, certo? O x de t. Vou inverter o h de t. Legal? Então, vamos fazer isso. Vou deixar parado, então, aqui o meu x de t. Altura 2. Só que como agora eu vou fazer a convolução, eu não vou trabalhar com a variável t, vou trabalhar com a variável tal. Né? Então, vou escrever aqui o meu tamanho 2, é o meu x de tal. Certo? E, claro, da mesma forma, eu não vou trabalhar com o meu h de t, vou trabalhar com o meu h de tal. Né? Mas a gente viu o seguinte, que a gente, quando trabalha, né, para fazer a convolução, o que a gente faz? A gente inverte o sinal, né, que vai se deslocar. No caso, o sinal que vai se deslocar, eu escolhi aqui ser o h de t. Né? E agora, claro, eu vou usar a variável tal. Então, eu vou colocar aqui o meu sinal. Deixa eu botar outra cor. Fica mais fácil de vocês entenderem. Vou usar, né, o mesmo padrão aqui. Agora vai ser menos 1 e menos 2. E aqui então, isso aqui seria o h de menos tal.
Ou, na verdade, o h de menos tal parado. O h de menos tal parado, né, no mesmo lugar, a gente também pode escrever assim, ó. Ele vai andar, mas vai andar quando? Quando eu colocar t's, digamos assim. Agora, o t pequeno é como se fosse um número, certo? Vai ser a nossa variável, certo? Quer dizer, a variável de integração, no caso aqui, é o tal, mas eu vou fazer essa convolução para todos os t's possíveis. T's pequenos, né? O tzinho, né? Não tal. Então, isso aqui eu podia escrever assim, ó. H de menos tal mais t. Só que nesse caso aqui, quando t for igual a 0. Certo? Entenderam isso? Todo mundo entendendo? Legal. Bom, o que eu vou fazer agora? Como eu falei, agora eu vou pegar todos os valores de t pequeno possíveis, o deslocamento. Agora eu vou pegar todos os valores de t possíveis. Quais são os valores de t possíveis? Qual é o intervalo desses valores possíveis? É de menos infinito até mais infinito. Certo? São os valores possíveis. Legal? E aí, o que eu vou fazendo? Para cada um desses valores, eu faço a convolução. Só que tem alguns valores... E o que é a convolução? É a integral, né, de uma função vezes a outra função do intervalo. Concordam comigo? Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer a convolução. Primeira coisa, né, do jeito que está aqui, né, do jeito que ficou aqui, né, você já vê que não tem nenhuma sobreposição quando você coloca o t igual a 0. Tem alguma sobreposição aqui? Não. E, olha só, da forma que eu vou ensinar para vocês, nunca vai ter. Como assim nunca vai ter? Nunca vai ter porque eu vou sempre tentar fazer com que o sinal, os dois sinais comecem em 0. Né? Poderia ter. Como assim poderia ter? Poderia ter uma função, por exemplo, constante. Como assim uma função constante? Vezes o x de tal. O que é o x de tal? Não é uma função, não é um sinal que ele só existe entre 0 e 1 e vale 2? Eu podia fazer um sinal que tem valor constante. Por exemplo, ele existe entre menos infinito até mais infinito e vale sempre, por exemplo, 3. Aí não tem como ele começar em 0, né? Porque você não está jogando metade do sinal fora. Concordam comigo? Então não daria. Né? Mas não é normalmente o que acontece. Normalmente eles colocam sinais que começam em t igual a 0. Até porque tem mais a ver com a realidade. Né? A realidade é você ter sinais aí que não são normalmente sistemas não causais, quer dizer, sistemas causais, ou seja, eles só interessam para t maior do que 0 e assim por diante. Tá? Ok? Beleza. Então, vamos fazer a convolução. Ok? O que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai fazer, né, a integral da multiplicação dos dois sinais de acordo com o tempo que a gente vai escolher aqui, que no caso esse tzinho, certo? Bom, o que acontece? Quando o t, olha para o sinal vermelho aqui, ó. Olha para esse sinal vermelho aqui, certo? Quando o t é negativo, não é tal, é t, certo? Esse sinal, que é um sinal invertido, ele vai para a esquerda ou para a direita? Se ele é t, é negativo. Quando o sinal está invertido e o t é negativo, você está somando o t, ele vai para a esquerda. Peraí, Abel, você ensinou que quando era t menos 2, o sinal ia para a direita. Sim, quando o sinal, né, é o tempo t positivo. Mas aqui eu estou trabalhando com o tempo t negativo, aí ele vai para a esquerda. É fácil mostrar isso, já falei na aula passada, mas quando está o sinal invertido, negativo é para a esquerda e positivo é para a direita. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Então, olha só, vamos pegar aqui o primeiro intervalo. O que vai acontecer? Para t menor ou igual a 0, o que vai acontecer? O sinal h de menos t
mais tzinho, né? De menos tal mais tzinho, ele anda para a esquerda. Ele vai andar para a esquerda. Acabei de falar, vou falar novamente. Desculpa. É porque esse t é negativo. Se o t é negativo, t menos tal mais um valor negativo, é porque na verdade é sempre t menos mais um tzinho. Como o t é negativo, o que vai acontecer? Ele vai andar, isso aqui, ó. Isso aqui que vai acontecer. Por quê? Você vai ter um h de menos t tal mais t, quando t é menor do que zero, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai estar, esse valor é negativo, ele vai pegar o h de menos tal e vai andar para a esquerda. Entendeu? É sempre mais t. Só que esse t pode ser positivo ou negativo. Se ele for negativo, ele vai andar para a esquerda. Se ele for positivo, ele vai andar para a direita. Tá, tudo bem, pode ser só menor. Na verdade, não vai fazer muita diferença. Zero, ele vai ficar parado, tá? Ok? Vamos botar aqui, então, só para ficar mais correto. Legal? Então, para t menor do que zero, esse cara vai andar para a esquerda. O que vai acontecer quando esse cara andar para a esquerda? Vou desenhar ele aqui, ó, em pontilhado. Ó. Vamos supor aqui que eu peguei o sinal e olha só, esse pedacinho aqui, só para vocês verem, esse pedacinho aqui é o t. Como o t é negativo, ele andou para a esquerda. Está dando para entender? Então, beleza. Como é que funciona a convolução? A convolução é a minha saída, ou seja, a minha saída y de t. Ou seja, todos os valores de t possíveis que eu tenho, né? Nesse caso, com esses t's, seriam todos o quê? T's negativos. Vai ser o quê? Vai ser integral de menos infinito até mais infinito de quem? De x de tal, que multiplica quem? Que multiplica h de menos t mais de menos tal mais t de tal. Certo? Não é isso? Ok. Só que esse cara aqui, ele vale 2. É o valor de x de tal. Só que ele vale 2, né? Quando o quê? Quando o t está entre 0 e 1. Certo? Nos outros casos, ele vale quanto? Ele vale 0. Certo? Nos outros casos. Legal. Esse cara aqui, né? Ele vale 1, né? Mas, nesse caso aqui, ó, ele vale 1. Vamos botar assim. Quando ele está entre... Aqui vai ser menos 2 menos t. E aqui vai ser menos t. Então, ele vai valer 1 entre menos 2 menos t. Tal. Aqui é tal. Deixa eu botar aqui, desculpe. Estou fazendo besteira aqui para confundir vocês. Aqui é tal. Tal e menos t. Ou seja, e vale 0 nos outros casos. Né? E aí? E aí, o que vai acontecer nesse caso? Ó, olha os dois sinais aqui, que está dando para vocês verem ao mesmo tempo. O que vai acontecer é que eu, quando multiplicar o sinal de baixo pelo sinal de cima, não vai ter nenhuma, na verdade, não tem nenhuma sobreposição, vai dar tudo 0. Está dando para entender? Ó, eu vou projetar o sinal de baixo aqui em cima, ó, já com deslocamento. Tá? Esse aqui é o h de menos tal, de t menos tal. Certo? Não vai ter sobreposição. Toda vez que o t for negativo, vai acontecer isso. Concorda comigo? Então, isso aqui, na verdade, eu vou escrever, essa integral aqui, ó, ela vai ser integral de menos infinito até mais infinito, de 0 vezes 0, né? Na verdade, tudo é 0 o tempo todo, e de tal. Vai dar o quê? Vai dar
0. Certo? Ou seja, para t negativo, a convolução da entrada que eu coloquei com a minha resposta ao impulso deu 0. Certo? Bom, mas não é sempre isso que acontece, né? Então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Legal. Deixa eu ver se eu consigo também selecionar esses caras aqui. Ok. Selecionar esse cara aqui. Copiar. Eu vou colar, eu vou fazer de novo, né? Por que você vai fazer de novo? Para vocês poderem, né, enxergar as funções novamente, tá? Ok? O que eu vou fazer agora é o caso em que... O que a gente vai fazer agora é o seguinte, agora a gente vai analisar o que vai acontecer, certo? Notem que para agora a gente vai trabalhar com o t maior do que 0. T menor do que 0 já resolveu, deu 0, certo? Agora a gente vai trabalhar com o t maior do que 0. Só que aí vai ter vários casos. Por exemplo, né, quando você tiver o t, digamos, entre 0 e 1, olha o que vai acontecer. Porque eu já falei para vocês, a parte mais complicada da convolução é vocês justamente saberem onde esse t pequeno, né, e não o tal, né, vai, como você define os intervalos, certo? Então, o que vai acontecer? Quando você tiver, né, o nosso t... Oi. Tá bom, eu faço. Tá, deixa eu ver se eu consigo... Será que... Bom, eu vou fazer de outra cor. Não tem problema. Deixa eu pegar um... Será que o verde escuro já fica melhor? Deixa eu ver aqui. Ó. Tá melhor, não fica? Beleza, tá. Desculpa. Olha só. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou apagar esse pedacinho aqui para poder, né, ficar só com o meu sinal. De cima. Opa, apaguei muito, né? Não tem problema não. Desenho de novo, não tem pressa. Legal. E eu vou apagar também esse cara aqui, ó. Apaguei demais. Oi. Porque justamente eu tenho que fazer a convolução. O h de menos tal, ele é, na verdade, vamos voltar lá em cima. O h de menos tal, cadê ele? Tá? O h de menos tal, que é esse vermelho aqui, é, na verdade, o h de menos tal mais t, onde t, na verdade, vai ser a variável. Ele vai se deslocar, né? Na aula passada, a gente mostrou como é que é feita a convolução, fez um exemplo rápido, não deu para fazer, e fez a convolução no tempo discreto. Então, esse menos tal ele vai deslocar. Quando t, né, o deslocamento é o t. Se você bota t negativo, como esse sinal está invertido, ele vai para a esquerda. Você tem que fazer isso em todos os valores de t, porque você está fazendo a convolução. A convolução é o quê? Vamos lá, até escrevi isso. Ó. Quer ver? Ó. Ok? Pegar todos os valores de t, né? Todos os valores de t possíveis. Eu comecei com t menor do que 0, certo? Ou, escrevendo de outra forma, t entre menos infinito e 0. Por quê? Porque para esses valores negativos, o meu sinal desloca para a esquerda, certo? Ok? Para outros valores a gente tem que analisar. E é isso que a gente está fazendo agora. Então, o que você vai fazer, Abel? Olha só. Está aí parado os meus dois sinais. Né? Eu já calculei a minha convolução para tzinho menor do que 0. Agora eu tenho que ver os outros valores. Qual é o outro valor? Agora vamos começar. O t tem que ser positivo. Concorda comigo? Então pensa num valor bem pequenininho, tipo meio. O que vai acontecer? Se você colocar meio, né, um t meio,
Então, você vai ter uma coisa assim, ó, presta atenção. Você vai ter um cara que começa aqui e vai até aqui. Quanto vale esse valor aqui? Meio. Né? Deslocou meio. Olha o que está acontecendo. Né? Eu vou copiar lá em cima. Olha o que está acontecendo. Nesse caso, né, existe uma sobreposição. Certo? Concordam comigo? Existe uma sobreposição. Tá? E essa sobreposição, nesse caso, né, ela está aumentando. Assim que eu vou aumentando o valor de t, ela vai aumentando. Ou seja, esse cara vai chegando até que chega no máximo, que é quando esse cara aqui, né, vou fazer aqui agora um outro valor. Eu andei mais um pouquinho. É quando esse cara aqui chega em t igual a 1. A partir daí, em t igual a 1, né, o que vai acontecer? A partir de t igual a 1, na verdade, você tem uma sobreposição, mas fica fixa, ela não vai aumentando. Concorda comigo? Entre 0 e 1, então, existe um caso, quando t está entre 0 e 1, tá? Existe um caso, né, que é esse que a gente vai ver aqui, em que há uma sobreposição, digamos, crescente, certo? Tá dando para entender? Então, vou botar aqui um sinal, vou fazer aqui um cara aqui, mais isso aqui, ó, vou fazer esse cara aqui. Opa. Quanto é que vale esse valor aqui, ó? O valor aqui é t. Concordam comigo? Quanto vale esse valor aqui? Esse aqui. Esse cara é t. Todo mundo acompanhando? Beleza. Então, existe, né, esse segundo caso, em que esse sinal está deitado, digamos assim, ele está entrando no outro sinal, mas ele fica entrando, até o t pequeno valer o quê? Até ele valer 1. A partir daí, ele fica meio que constante lá dentro. E depois ele vai começar a sair. Concordam comigo? Mas, então, vamos parar isso não. Então, já sabe que vai chegar até um ponto que ele está aumentando, depois ele fica constante. Todo mundo entendendo isso? Tá? Então, vamos botar o primeiro intervalo. O primeiro intervalo é, por exemplo, o primeiro intervalo é t menor do que 0. O segundo intervalo é t entre 0 e 1. Todo mundo vê que é t entre 0 e 1? Não se preocupem muito com menor igual, maior igual. Isso aí, no limite, vai dar a mesma coisa, tá? Mas tá dando para entender? Legal? Vocês viram por que entre 0 e 1? Ah, mas depois vai mudar? Sim, depois vai mudar. Entre 0 e 1, ele tem um comportamento. A partir de 1, ele vai ter outro. Concordam que ele vai ter outro comportamento? Então, a gente tem que parar. Esse é o intervalo que vocês têm que ver. Certo? É entre 0 e 1. Legal. Beleza. Então, quem é a saída? A minha saída, nesse caso, y de t, ou seja, o valor da minha saída, que é y de t, é a integral de menos infinito até mais infinito. De quem? De x de tal, h de t menos tal, ou menos tal mais t, tá? De tal. Certo? E aí? E aí a gente tem que ver os valores desses caras. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, vai ser integral de menos infinito até mais infinito. Né? Notem que ainda não mexi o intervalo de integração. Eu vou mexer nele. Né? Porque só vai ter alguns valores que ele existe. Certo? E, aliás, todo o macete é justamente o intervalo de integração. Por quê? Porque essas funções são muito simples. Quanto vale o x de tal? Vale 2. Quanto vale o h de t menos tal? Vale quem? Isso vale 2, isso aqui vale 1. De tal. Você não vai fazer integral de 2 de tal, ou de tal de menos infinito até mais infinito. Senão essa integral vai dar o quê? Infinito. Certo?
essa integral vai dar infinito, né? Por que você não vai fazer de menos infinito até mais infinito? Ué, você só vai fazer onde a multiplicação do azul, que é esse cara aqui, pelo vermelho, que é esse cara aqui, existe. Onde existe valor possível. Como assim existe valor possível? Preste atenção. Quanto vale o sinal x de t, que é o azul, para tal, x de tal, que é o azul, para tal menor do que zero? Quanto vale? Zero. Ah, você falou que ele vale 2. Não, ele vale 2 quando t tá entre quando tal está entre 0 e 1. Ele vale 0. Certo? Quanto vale o sinal h de t menos tal, que é o vermelho, certo? Quando esse tzinho, né, é maior do que, quando tal é maior do que o tzinho. Porque ele é uma função de tal. Vale 0 também. Olha aqui, isso aqui não são as funções, não é o tal dele? Esse aqui eu vou repetir o sinal que eu coloquei ali aqui embaixo. Isso aqui não é o valor t? Para tal maior do que t, esse sinal não é nulo? Então, pensa bem, a integral ela só vai existir entre 0, aqui eu vou riscar o meu menos infinito até mais infinito, colocar 0, é onde ela começa a existir, e até qual é o limite superior? É t, não é 1. 1 seria se ela existisse, por exemplo, né? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Como isso aqui ainda não é 1, ó, certo? Ok? É até t. Essa é a grande sacada. Tá ok? É até t. Então, vou até botar aqui assim. Deixa eu apagar aqui, botar menor aqui, para ficar mais. Certo? É até t. Vocês estão vendo que é até t, não é até 1? Mas vai funcionar até 1. Sim, até o t valer 1. Certo? Mas a integral naquele momento, essa integral que vocês estão vendo aqui, que é a que eu estou fazendo no primeiro caso, ela vai até o ponto t. Ah, mas o t vai chegar até 1. Beleza, mas são para todos os valores de t. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, até t. É de 0 a t. Isso é importante. É de 0 a t. Porque eu estou andando até o t. O t é como se fosse um número. Só que esse número é justamente o número, é o deslocamento. Só que esse número, ele está no intervalo, pode ser qualquer t no intervalo de quanto? De 0 até 1. Certo? Vai ser 1 se você tiver pego o t igual a 1. Vai ser 0,7 se você pegar o t igual a 0,7. São vários valores de t. Então é de 0 até t, e não de 0 até 1. Entenderam o que eu estou falando? Ok? De 0 até 1 é o valor de t pequenininho, mas quando eu fizer a integral, justamente vai ser em função disso. Tá? O que vai acontecer então? Vai ficar isso aqui, ó. Isso aqui é a integral de 0 até t de 2 de tal. A variável de integração é tal, certo? A função é dependente de tal. O que vai acontecer aqui então? Então vai ser 2 integral de 0 a t de d tal. Quanto é que é a integral de d tal? É tal, né? De 0 até t. Isso aqui multiplicado por 2. Ou seja, meu y de t vai ser 2 que multiplica t menos 0. Ou seja, o meu y de t vai ser 2t. Né? Se é um y de t que eu quero, tem que ser uma coisa em função de t. Tá? 2t. Se você desenhar isso, seria o quê? Seria... Como é que fica o y de t agora? Se você desenhar o y de t até agora, seria 0 na parte negativa, concorda comigo? De 0 até 1, valeria quanto? Uma reta que é 2t. Tá dando para entender? Legal? E agora? Agora vamos ver se tem mais um intervalo. Como assim mais um intervalo? Sim, tem mais um intervalo. Vamos pegar aqui esse cara. Será que ainda dá para colar? Aquela cópia que eu fiz. Dá. Que bom. Certo. Deixa eu apagar novamente.
Deixa eu apagar esse cara aqui. Legal. O que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou andar com o meu, né, com o meu sinal x de tal. Desculpa, h de tal. H de menos tal. Né? Eu já andei de menos infinito até zero. Eu já andei de 0 até 1. E agora eu vou andar a partir de 1. O que vai acontecer agora? A partir de 1 vai acontecer isso aqui, pessoal. Presta atenção. Tá? A partir de 1... deixa eu fazer uma coisa diferente. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Fica bonitinho. Ok. Ficou legal. Legal. Olha só. A partir de 1... mais uma coisinha. Vou precisar dele mais tarde. Tá? Então, a partir de 1, que vai acontecer o seguinte. Vamos pegar, né, um e-mail, um valor bem pequenininho, 1,5. O que vai acontecer? Se é a partir de 1, esse cara que é 0 aqui, ele vai... Deixa eu apagar mais esse T. Tá? Então, esse cara que é 0 aqui, ele vai lá para o valor 1,5, por exemplo. Certo? Então, vamos botar aqui. Botei 1,5 só para a gente ficar ter uma ideia. Então, esse cara vai ser aqui. Ó. 1,5. E aqui é menos meio. Por que aqui é menos meio? Exatamente, porque a largura dele é 2. Né? Então, ele está ali. O que vai acontecer? Vou desenhar lá em cima. Ó. Só para a gente ver. Ó, dá para perceber que quando o meu t, vou botar aqui agora o t, o meu t está entre 1 e um valor aqui que eu ainda vou descobrir qual é, tá? Eu ainda não coloquei, mas ele vai existir aqui. Quando esse t é maior do que 1, um pouquinho maior, o que vai acontecer? Ele vai estar todo, né, o sinal vai estar dentro, digamos assim, vai fazer os dois sinais vão estar, digamos, o tempo todo ali, certo? Só que, quando eu pegar, por exemplo, t igual a 2, certo? Pegar t igual a 2, o que vai ser t igual a 2? Vai ser esse sinal aqui, ó. T igual a 2 é esse sinal aqui, ó. Eu vou desenhar ele aqui em cima. Né? Aqui é 1,5, aqui é 2. Certo? O que vai acontecer aqui? Ainda está sobreposição completa. Mas acima de 2, o que vai acontecer com o sinal? Ele vai começar a sair. Concordam comigo? Ele não vai ficar o tempo todo os dois sinais existindo. Concordam comigo que acima de 2, esse cara que vai começar a sair vai ter... Vamos pegar, por exemplo, um 2,5, né? Pegar um 2,5 vai ser um cara assim, ó. Certo? Então ele não vai estar, vai ficar, essa parte vai estar aqui, mas tem uma parte que não vai existir. Então, na verdade, o intervalo que a gente quer é até 2. Acima de 2, o sinal começa a sair. Ficou entendido isso? Tá? Acima de 2, o sinal começa a sair. E aí já é um outro intervalo, a gente vai mostrar isso. Né? Mas quando está entre 1 e 2, fica o tempo todo ali os dois sinais. Né? O sinal fica todo dentro do outro. Né? Então, primeiro intervalo, o sinal não tinha sobreposição. Segundo intervalo, sobreposição parcial. Terceiro intervalo, sobreposição o tempo todo. Esse é o mais fácil de fazer a integral. Porque se é sobreposição o tempo todo entre 1 e 2, né, e fora de 1 e 2 não tem sobreposição, concordam comigo? Fora não tem. O que vai acontecer? Você vai ter uma integral constante, porque na verdade é um valor constante. De 1 vezes 2, é uma integral constante. É a área
que está ali dentro, certo? Então, quanto é que ficaria aqui? Vamos lá, vai ficar y de t, que é a integral de menos infinito até mais infinito, né, de x de tal, h de t menos tal, d tal. Nesse caso, esse cara aqui a gente já sabe que vale quanto? Vale 1. Esse cara a gente já sabe que vale 2, d tal. E o que muda entre... Aliás, vocês vão ver que vai ser sempre isso. O que vai mudar sempre aqui no caso são os intervalos de integração. Nesse caso, vocês concordam que é sempre constante aquela área ali entre 1 e 2? Então, obviamente, não é função do tempo. Se não é função do tempo, esses dois caras aqui vão ser valores. Né? Qual é o valor? Vai começar em 0, que é onde tem o sinal x de tal, e onde termina o sinal x de tal, que termina em 1. Certo? Entre 0 e 1. Ok? Vocês viram que é entre 0 e 1? Porque é só olhar, pessoal. Olha o sinal vermelho. Ele vai de 0 a 2. Mas o sinal azul, ele só vai de 0 a 1. Então, o intervalo, né, onde há sobreposição. Onde há sobreposição? Entre 0 e 1. O tempo todo, concordam? No problema anterior, ó, onde há sobreposição? Entre 0 e t. Certo? Não é isso? Onde há sobreposição aqui? Entre 0 e 1. Estão vendo? Certo? O tempo todo vai estar entre 0 e 1. Às vezes a sobreposição, você vê que o lado esquerdo aqui, por exemplo, ó, aqui, nesse caso aqui que eu coloquei, ó, há sobreposição, né? Mas ela sempre fica entre 0 e 1. Por que ela sempre fica entre 0 e 1? Porque o sinal x de tal está parado entre 0 e 1. Certo? Fora dele vale quanto? Vale 0. Todo mundo entendendo? É complicado mesmo, mas eu estou fazendo o mais explicado possível, tá? Estou tentando fazer o mais explicado possível. Bem devagar mesmo, certo? Ok? Desculpa, vale 2. Desculpa, o digital vale 2. Eu inverti aqui, né? Tá, desculpa aqui. Obrigado. Aí confunde vocês, né? Aí é sacanagem. Vale 2, claro. Tá? Certo? Ok? Vale 2. E agora? Na verdade aqui não ia mudar o valor, né? Porque é um e outro, mas realmente vale 2. Certo? Ele vale 2 entre 0 e 1. Certo? Então vai dar o quê? Vai dar, isso aqui vai dar, isso é o y de t, né? Isso aqui vai dar igual a 2, o tal, que é a integral de d tal, entre 0 e 1. Certo? 2, né? Vezes a integral de d tal entre 0 e 1, que na verdade é o tal, isso aqui é o t, desculpa aqui. Não é tal mesmo, é tal mesmo. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2, que multiplica quem? 1 menos 0, que vai dar 2. Legal? Então vamos fazendo o gráfico. Lembra que ele estava fazendo o gráfico de cabeça? Depois eu vou desenhar o gráfico. Vai lá, t menor do que 0, 0. Entre 0 e 1, 2t. Certo? Entre 1 e 2, 2. Tá vendo? Tá fazendo isso, né? Ok? Aí o que vai acontecer agora? Agora é mais um intervalo. Que intervalo é? Agora a gente vai ver. Mas o intervalo agora é o seguinte. Ele vai estar saindo. Ele ficou constante e agora ele vai começar a sair. Concordam comigo? Quando tzinho for maior do que 2, ele vai começar a sair. Certo? Ele vai começar a sair até tzinho igual a quanto? Igual a 3. Porque aí ele vai estar totalmente fora. Concorda que quando o tzinho for igual a 3, ele vai estar totalmente fora? Tá, eu vou desenhar aqui, vocês vão ver. Deixa eu só copiar aqui. Que beleza. Ok? Então, olha só. Vamos pegar agora um valor do tzinho. Tá? E vamos pegar, por exemplo, um valor de tzinho igual a 2,5. Sabe por quê? Porque agora eu vou trabalhar com o T2. Um valor aqui que eu quero determinar. Certo?
Pegar 2,5 vai ficar uma coisa assim, ó. Aqui é 1. Aqui é 1. E aqui é 2. Vamos pegar 2,5. É aqui, ó. Esse cara fica assim. Ele fica entre 0,5 e 2,5. Vou transportar ele lá para cima para a gente poder ver a sobreposição, né? Olha o que acontece lá em cima, ó. Certo? É igualzinho ali em cima. Estou colocando ali em cima para a gente ver. E aí, olha só, a gente vai ver que tem uma sobreposição aqui. Tá? Só que se eu colocar 3, por exemplo, já não vai ter sobreposição nenhuma. Concordam comigo? Se eu andar mais um pouquinho, 3 já não vai ter sobreposição nenhuma. 3 vai dar um cara aqui, ó. Começa em 1 e vai até 3. 3 seria um cara aqui. Eu vou botar aqui embaixo para vocês verem. Certo? Aí já não tem sobreposição. Então, na verdade, qual é o nosso intervalo aqui? É entre 2 e 3. Entre 2 e 3 existe sobreposição, só que ela está o quê? Diminuindo. Concordam que ela está diminuindo? Certo? Onde começa essa sobreposição? Onde os valores, onde tem multiplicação do sinal por 1? Quem é esse cara aqui? Agora tem um truque aqui que é bem legal. Esse cara na frente, presta atenção, do jeito que a gente está trabalhando aqui, esse cara na frente sempre vai ser quem? Sempre vai ser T. Certo? Quando T igual a 2,5, é esse exemplo aqui. Quando T igual a 3, aqui continua sendo T. Certo? E esse cara de trás vai ser quem? Ele também vale uma função de T. Quanto ele vale? T menos 2. É sempre T menos 2? Não, é T menos a largura do sinal. Concordo? Quem está na frente é T, a largura do sinal não é 2? É T menos 2. Por quê? Isso é importante pra caramba, porque é aí que começa a minha sobreposição. E ela termina onde? Ela termina onde? Em 1. Exatamente, ela termina em 1. Ela termina em 1. Então, eu já vou até escrever dessa forma agora. Ó. O meu y de t, a gente sabe que vai ser uma integral. Ah, é de menos infinito a mais infinito. Não, é de t menos 2 até onde? Até 1. Que é onde os dois sinais existem. E quem é? É 2, que a gente já sabe. Ó, agora eu estou economizando aqui, né? Porque a gente já fez tantas vezes que agora já pode economizar um pouco. 2 vezes 1 dê tal. Isso vai dar 2 tal entre t menos 2 e 1. Que é 2 que multiplica 1 menos t menos 2. Certo? Isso vai dar quanto? Vai dar 2 que multiplica 1 menos t mais 2. Que vai dar 2 que multiplica 3 menos t. Né? Estou escrevendo besteira. 3 menos t. Que vai dar 6 menos 2t. Então, nesse intervalo que a gente acabou de falar, que é o intervalo entre 2 e 3, ok? O que acontece? Quanto é que sai? Quanto é que vale a minha convolução? Vale 6 menos 2t. Nesse intervalo ela vale quanto? 2. Nesse intervalo ela vale 2t. E nesse intervalo ela vale 0. Ok? Continuando. Tem continuação? Tem. Mas eu preciso fazer. O que vai acontecer quando t for maior ou igual a 3? Vou desenhar aqui novamente, mas, né, quando t for maior ou igual a 3, nunca vai ter a sobreposição. Então, eu já sei que vai valer quanto a convolução? 0. Certo? Eu vou colocar aqui, só vou colocar o desenho só para ficar padronizado, mas não vai ter convolução. Tá? Então, tá, aqui eu vou apagar. Opa!
Então, olha, agora vou fazer um desenho aqui. Ó. Lembra que a parte da frente é sempre T? Vou botar um T igual a 3,5 para ficar bem fácil. Então, ó, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Vou botar aqui 3,5. Deixa eu apagar esse tal aqui. Então, vai ser um cara aqui que fica entre 1,5 e 3,5. Vou desenhar ele lá em cima. Aqui em cima ele vai ficar assim, ó. Ó. Certo? O que vai acontecer nesse caso? Né? Então, para T maior ou igual a 3, né? Também posso escrever assim, de T entre 3 e mais infinito, né? Maior ou igual a 3 e menor do que mais infinito, né? Esse cara, a minha convolução vai valer o quê? Vai valer 0. Ok? E aí? E aí eu terminei a minha convolução. Tá? Eu terminei a minha convolução. Certo? E agora? Agora eu posso, se eu quiser, desenhar. Notem que essa convolução... Por isso, presta atenção, por isso que fazer a convolução gráfica assim, que já é complicado, imagina você tentar desenhar essa função, se você tentasse fazer a integral, você ia ficar maluco. Porque essa função é diferente, ela começa em 0, depois ela vira um 2t, depois ela fica constante, depois ela diminui. Né? Vamos desenhar. Como assim vamos desenhar? Vamos lá, vamos desenhar. Vou desenhar numa outra escala, pessoal, senão vai ficar muito grande aqui o desenho. Então vou desenhar numa outra escala. Tá? Desenhando. Como assim? Desenhando o quê? Vou desenhar. Ó. Eu sei que para o y de t, eu vou escrever aqui só para a gente não esquecer. Quem é quem? Vale 0 quando t menor ou igual a 0. Certo? Vale 2t quando o t, sim, né? Depois vale 2, não é isso que a gente viu? Quando t, depois vale 6 menos 2t, não é isso? Quando está entre 2 e 3, e vale 0 para t, né, maior do que 3. Essa é a minha função y de t. Vamos desenhar. Vamos lá, ó. Vou desenhar ela. Só vamos mudar a escala para facilitar aqui o desenho. Se bem que, vou mudar a escala um pouquinho. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Né? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5 e aqui é 6. Aqui é 0. Esse é o y de t. Ah, você não desenhou y de tal, porque o tal some na integração. Quem fica é o t mesmo. Legal? Vamos desenhar. Né? Como assim? Vamos desenhar. Vamos colocar aqui. Vou desenhar com um lápis preto aqui mais grosso. Vamos lá. Ó. Vou desenhar. Ó. Vale 0. Não é isso? Vale 0. Para t menor do que 0. Entre 0 e 1, vale 2t. É uma reta com inclinação 2t. Não pode ter descontinuidade na convolução. Então, vocês vão ver que é sempre alguma coisa que não vai ter pulos. Certo? Até pode ter um pulo assim, assim, numa reta, mas você não tem, o que eu estou falando é uma descontinuidade. Não pode acontecer isso. Então, por exemplo, ó, continua aqui valendo quanto? Valendo 2. E olha só, olha, presta atenção. Olha aqui a reta. Isso aqui não é inclinação menos 2? Ó, se você prolongar, vai chegar lá onde? No 6, é essa reta. 6 menos 2t, né? E aqui? E aqui ficou 0, certo? Ficou 0. Legal? Ok? Então, quantos intervalos a gente teve que fazer aí? Apesar de ser uma convolução muito simples, teve
5 intervalos. Tá? T menor do que 0, T entre 0 e 1, T entre 1 e 2, T entre 2 e 3 e T maior do que 3. Certo? Ok? Bom, é o exemplo mais detalhado que eu podia dar. Né? Aí tem alguns macetes que a gente vai ver. Vamos supor, então, agora, fazer o exemplo 2 agora. Exemplo 2 é igual a 1. Deixa eu pegar aqui. Aproveito, né, cara? É muito bom, né, você poder copiar o quadro. O quadro não apaga, ele fica lá em cima. Muito bom isso. Legal. Vou pegar esse cara aqui e vamos copiar. E vamos colar. Ó, que beleza, hein? Só vou apagar algumas coisas aqui para poder... Porque vai mudar os sinais, né? Vou mudar aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Ah, beleza, vou fazer isso. Legal. Notem que eu vou fazer o problema muito parecido, tá? Só que eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou apagar isso aqui e vou escrever aqui agora T. Opa. T. E vou apagar isso aqui e vou fazer assim. Isso aqui, na verdade, agora, eu diminuí o tamanho, né? Em vez de ser largura 2. Isso aqui é U de T menos U de T menos 1. Vamos fazer essa convolução agora, certo? Vou desenhar os dois. Um já está desenhado. Vou desenhar o meu x de t. Como é que é o x de t? É t que multiplica u de t menos t menos 1. Na verdade, é uma coisa assim, ó. Todo mundo concorda? Não, né? Parece uma senoide ali, né? A reta ficou super torta. E é uma reta ali, tá certo? Apareceu uma senoide ali. Ok? Mas é um triângulo, concorda? Esse exercício é mais complicado que o anterior? Não. Eu diria que ele é até mais fácil. Eu vou explicar porque ele é mais fácil. Tá? Tudo bem, a integral vai ser mais difícil. Porque se em vez de ser uma integral de d tal, vai ser uma integral de tal, alguma coisa. Né? E aí, quanto é que é a integral de tal dt? Se vocês não souberem a integral de tal dt ou t dt, né? Eu sei que vocês não passaram em cálculo já há 10 anos, né? Mas se vocês não souberem essa integral, vão levar cascudo, certo? As integrais todas que eu vou colocar, eu não vou colocar, mas os desenhos sempre serão retas. Então, é sempre um t dt, ou seja, um tal de tal, vai ser que vai dar no final um tal ao quadrado sobre 2, né? Não é complicado. Legal. E aí? E aí, pessoal, eu pergunto, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui e vou desenhar agora os meus dois sinais, novamente. Vou deixar parado esse x de t de novo, certo? Por quê? Porque é muito mais fácil esse x de t ficar parado. Por quê? O outro não é um quadrado? Não é? Então, o que vai acontecer? O valor da função naquele outro, ela nunca varia, é sempre uma constante. Se eu fosse deixar parado o quadrado e andar com o triângulo, essa reta ia depender do ponto onde você está. Não sei se você está entendendo. Essa reta aqui, do jeito que está aqui, é a reta T, entre 0 e 1, não é? E ela vai ser uma reta T também. Só que o valor, né, dessa reta, quando ela está passando na origem, é T mais 0. É T. Quando você desloca para a esquerda, é T mais onde corta o eixo Y.
se você estiver deslocando para a esquerda, sempre vai ser um valor positivo do eixo y. Porém, se você estiver andando para a direita, vai ser sempre um valor o quê? Negativo, porque o triângulo vai cortar embaixo. Concordam comigo? Não é? E outra coisa, não é essa reta que eu vou inverter. Não é essa reta que eu vou andar para a esquerda. Eu vou ter que fazer espelhamento, não é? Então, se eu espelhasse, a reta não ia ficar assim, ia ficar como? Ao contrário. Seria menos t. Concordam? Ou menos tal. Então, vou deixar a reta aí. É sempre... Ah, se tiver duas retas. Aí, filho, o professor está querendo sacanear vocês. Né? Aí vai dar até uma integral de t ao quadrado, hein? Ó, essa é foda, hein? Integral de t ao quadrado é foda, hein? Certo? Mas não vai ter, não. Tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse agora. Vou fazer o seguinte, então. Vou pegar, vou desenhar, vou deixar parado. Opa. Vou deixar parado. Quem? Vamos lá, vou deixar parado o meu x de tal. Porra, tá difícil aqui, hein? Parkinson em alto grau aqui. 1 e 0. Esse aqui vai ser o meu x de tal. Paradinho. Que mais? Vou inverter quem? Se eu deixei parado o x de tal, vou inverter o h de tal. Certo? O h de tal invertido vai ser um cara assim. O h de menos tal, né? Que a gente faz. Que é 0. Ele vai de menos 1 até aí. Certo? E eu tenho que fazer o quê? Agora tem que andar com h de menos tal. Certo? Qual é o primeiro intervalo? Qual é o valor de t do primeiro intervalo? Primeiro intervalo, t menor ou igual a 0. Ou t menor que 0. Não se preocupem com o menor ou igual, certo? Né? Como é contínuo, né? Igual, não vai fazer muita diferença. Não sei se vocês estão entendendo, né? Com a continuidade mantém, tanto faz ser para menor ou igual ou menor, que vai dar a mesma coisa. No limite vai ser sempre igual. Então tá, vamos botar aqui, ó, t menor ou igual a 0. Nesse caso, quanto é que vai ser a minha saída? Y de t. Não vou nem escrever. Vai ser quanto? 0. Não tem sobreposição. Né? O vermelho só anda para a esquerda e nunca sobrepõe. Certo? Qual vai ser o segundo intervalo? Notem que eu estou fazendo agora mais rápido. Não vou fazer naquela lentidão toda. Certo? Como eu falei, o segundo intervalo agora, né, determinar os intervalos é crucial para o problema. Né? O segundo intervalo é o seguinte, é quando t... Aí você já até pode escrever, uma parte você já sabe. T menor do que 0 não sobrepõe. Certo? T maior do que 0, você já sabe uma parte. Falta saber onde ele para. Concordam comigo que falta saber onde ele para? Não é isso? O que vai acontecer? Entre 0 e que valor vai acontecer isso aqui? Que ele vai estar entrando, digamos assim. Né? Vou fazer aqui em cima. Seria isso aqui. Isso aqui é o t, né? É entre 0 e 1. Entre 0 e 1 ele está entrando. Né? Ele começa com um pouquinho valor, né? Esse triangulinho aqui é pequenininho, e ele vai crescendo. A sobreposição, né, é pequena e vai crescendo. E aí, né? O que vai acontecer quando tiver maior do que 1? Ele não vai ficar constante, como aconteceu no exemplo anterior, que tinha um intervalo que ele ficava constante, não é? Não, ele vai começar a sair. Né? Ele vai entrando até 1, é o intervalo. Pronto, esse que a gente vai escrever agora. Vai dar quanto, nesse caso? Nesse caso vai dar, vamos colocar aqui, integral de um valor até outro valor da função. Qual é a função? Uma função que é o x de tal vale quanto? Vale t. E a outra função, que é o h de menos tal mais t, vale 1. T não, desculpa, pessoal. Falando merda aqui, né? Tal, né? Porque, na verdade, isso aqui não é a reta. Essa reta aqui é o quê? É tal, né? Não é t, certo? Estou integrando em tal, né?
tal de tal. Opa! Apaga de tal. Legal? Agora me diz aí, onde é que começa aqui? Eu já está dizendo aqui, já falei. Qual é o intervalo de baixo? 0. Mas em cima não é 1, pessoal. Não é 1. Né? O intervalo é 1, mas a integral é até o ponto que? Até o t. Concordam comigo que é até o t? Então aqui em cima é o t. Vai dar o quê? Vai dar tal ao quadrado sobre 2, que é a integral de tal dt, de 0 até t. Quanto é que é isso? T ao quadrado sobre 2. Certo? Então, primeiro intervalo, segundo intervalo. Qual é o terceiro intervalo? O terceiro intervalo é o seguinte, ó. É quando esse cara aqui, ele já andou, vamos botar assim, ó. Então ele está aqui, ó. Vou tentar fazer ele aqui em cima. E aqui também é o t, né? Agora o t é aqui também. Certo? Ok? Ou seja, ele está tendo a sobreposição aqui cada vez sendo menor, porque ele está saindo. Né? Ele já encheu e já está saindo. Né? Nesse caso, o que vai ter? O intervalo é entre t... Se você determinou o intervalo anterior, você já sabe onde vai começar o seguinte. Então, como assim você já sabe onde vai começar o seguinte? Você já sabe que o t aqui é o quê? É 1, né? Onde é que vai terminar? Cara, ele vai estar saindo até o t igual a 2, concordam comigo? Com t igual a 2, ele já está todo fora. Concordam que ele já está todo fora? Legal? Então, ó, o que vai acontecer aqui? O meu y de t vai ser uma integral. Depois a gente vai determinar quem é esse cara, de quem? A mesma coisa, a gente sabe que tal que multiplica 1 de tal. Certo? Não muda, né? Ok? Só começa onde? Ah, olha, onde tem sobreposição? Na verdade é aqui, ó, esse vermelho que está aqui, concorda? Fazendo uma outra... É essa parte aqui, não é? Então, olha só, termina onde a sobreposição? Termina em 1. Concordam que termina em 1? Não é? Então, onde termina essa integral, eu já sei. É 1. Mas onde começa? T menos 1. Exatamente. É nesse ponto aqui, ó. Que é T menos 1. Certo? Então, é T menos 1. Ou seja, isso aqui é tal ao quadrado sobre 2. De quanto? De t menos 1 até 1. Isso vai dar quanto? Isso vai dar t menos 1 ao quadrado sobre 2. Certo? Não. Desculpa. Burro. Não. Tirou 0 em cálculo. Né? 1, né? Ao quadrado sobre 2, né? Esse 1 tá feio pra cacete. Opa. Menos o quê? T menos 1 ao quadrado sobre 2. Certo? Então dá meio menos t ao quadrado menos 2t mais 1 sobre 2. Vai dar quanto? 1 menos t ao quadrado mais 2t menos 1 sobre 2. Certo? E finalmente, y de t, esse cara corta, esse cara daqui, vai ficar, y de t, opa, vai ficar 2t menos t ao quadrado sobre 2. Entre 1 e 2. E depois, acima de 2, quanto é que é? A gente sempre sabe, né? Eu vou até botar aqui para não ficar gastando folha, papel virtual à toa. T maior do que 3. Quanto é que vai dar? Y de t igual a 0. Legal? E agora? Agora eu vou fazer o desenho. Certo? Vou fazer o desenho. Vamos lá.
Vamos desenhar. Legal. Vamos desenhar como? Vamos lá, vamos fazer os intervalos. Para t menor ou igual a zero, quanto é que vale? Zero. Né? Então, ó, deixa eu botar os valores aqui. Zero. Esse aqui eu vou botar na outra escala mesmo. É 1, 2. Né? Porque são dois. Não é isso? Ok? Então, para t menor ou igual a zero, isso aqui agora é t, né? Y de t. Para t menor ou igual a zero, zero. Para t entre 0 e 1, t ao quadrado sobre 2. Em 0 vale, é uma parábola. Em 0 vale 0. Em 1 vale meio. É 1 ao quadrado sobre 2. Ó. Então vale meio. Então vai até aqui. É uma parábola. Tá? Aqui é meio. Certo? Legal. Para t entre 2t, t entre 1 e 2, é uma parábola também, só que é o contrário. Presta atenção. A primeira parábola, t ao quadrado, é assim. A outra parábola é assim. Porque é menos t2, não é isso? Eu sei que é uma parábola. Eu já sei que é uma parábola. Para desenhar, eu só preciso de 2 pontos. Quando t for igual a 1, vai dar meio. Concordam comigo? Quando t for igual a 1, vai dar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, dividido por 2 dá meio. Tem que continuar ali, porque eu não falei que era contínuo. E quando t for igual a 2, deve dar 0. Porque depois vai ficar 0. E é isso mesmo, vai dar 0. Porque, olha lá, 2 vezes... aliás, é uma maneira de você saber se acertou. Né? 2 vezes 2, 4. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Dividido por 2, 0. Então é assim, ó. Cuidado com o desenho, não é uma reta, pessoal. Isso aqui, ó. Putz, parece um doente esse cara. Né? É isso aqui. Finge que é uma parábola aí. Você parece uma senoide, né? Tá tudo bem. E para t maior do que 2? 0. É isso aí. Certo? É isso aí. Legal? Então, a gente já viu aqui 2 convoluções. É difícil? É claro que é difícil. Não vou ficar inventando que não é, porque é. Né? Tá lá no livro, circuitos, né? Circuitos não, de ensinar. Vocês já viram os livros? Coloquei 10 livros para cada disciplina. Aí você fala, porra, vai estudar os 10? Não. Circuitos, tem 3 livros em português, ou 4, sei lá. E sinais também, tá? Essa é a bibliografia básica, tá? Todos esses livros são com solutions. Os 10, não. Tem alguns que não tem solutions. Tem alguns livros que, por exemplo, já é o solutions, né? Livro de circuito lá. Tem um que é assim, 3.000 exercícios de circuitos elétricos. Resolvidos. Todos eles, tá? Então já está lá, não precisa de solution. Já é o próprio, né? Tá ok? Já outros eu achei na internet, então coloquei para vocês. Certo? Ok? O que a gente vai fazer agora? Não vou fazer a prova na quarta que vem. Vou fazer na segunda-feira. Tá? Não na segunda, na outra segunda-feira. Mata, galera! Por quê? Para a gente poder fazer mais exercícios, tá? Uma aula a mais exercícios. Mas notem, ó, tá bem explicado essa parte de convolução aqui. Essa aula, se Deus quiser, não deu problema nenhum, eu vou lá colocar. Vocês podem dar pausa, voltar. Aliás, vocês não pegaram, vocês já pegaram a época boa, né? Você simplesmente pode assistir 2 vezes mais rápido, né? Pode pular para o ponto que você quiser, né? Porque na época que eu fiz graduação, tinha um professor que gravava a aula. Mas gravava numa coisa que vocês não sabem nem o que é. Chamada de videocassete. Certo? Então, você tinha que dar... né?
Ficar lá acelerando para poder ver até o final. Vocês nem sabem o que é isso. A geração de vocês não sabe o que é videocassete. Mas era interessante a gente poder trabalhar com isso. Ok? Certo? Beleza, pessoal. Então, na aula que vem, a gente vai fazer o quê? Aula que vem, que é segunda. E a outra aula, que é quarta, só exercício. Tá? Vou fazer mais... Na verdade, eu vou começar segunda-feira fazendo mais umas dicas de convolução. Pegando o exercício do livro, etc. E tal. Tá? Mas, o que vocês têm que ver? Convolução não tem o que falar, não tem mistério. É só fazer um exercício atrás do outro. Tá? Determinar os intervalos. As integrais são simples. Tá? As integrais são simples. Legal? Beleza, pessoal. Vai. Eu vou botar a lista de exercícios ainda essa semana. Tá? Vale 2 em 8. 2. Prova vale 8, a lista vale 2. Oi?